Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Dive, o podcast do canal Deep Dive Edu. Eu sou o professor Jesuel Arruda e hoje convido vocês a embarcarem comigo em uma jornada fascinante pelas ideias iluministas aplicadas à economia, com ênfase no liberalismo, tema central da aula que analisamos e que transformou não só o pensamento econômico, mas também a forma como entendemos o direito, a propriedade e a liberdade individual. Antes de mais nada, peço que se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem este conteúdo, pois a participação de vocês é fundamental para espalharmos o conhecimento e fazermos deste espaço um ponto de encontro para as mentes curiosas. E ao final deste episódio, também convido você a acessar os links dos materiais de estudo e aprofundamento que disponibilizei na descrição do vídeo para vocês. Hoje vamos mergulhar nas ideias de Adam Smith, considerado o pai da economia moderna, e vamos desbravar os fundamentos do liberalismo econômico que emergiram durante o Iluminismo como uma reação às práticas do antigo regime, especialmente contra o absolutismo e o mercantilismo, e que defendem a liberdade individual, a limitação do poder do Estado e a primazia do livre mercado, onde o direito à propriedade assume papel central. Para mim, o direito à propriedade é mais do que um conceito jurídico. Ele representa a garantia de que cada indivíduo pode usar, usufruir e dispor dos seus bens conforme sua vontade, sempre dentro dos limites estabelecidos pela lei. E essa garantia inscrita no artigo 5º, inciso 22 da nossa Constituição Cidadã, é um dos pilares que sustentam a ordem econômica moderna. No contexto do liberalismo, a propriedade privada é entendida como um direito natural do ser humano, que deve ser protegido e respeitado para assegurar o desenvolvimento pessoal e o progresso coletivo. Ao mesmo tempo, o liberalismo se fundamenta na ideia de que o mercado deve ser livre, ou seja, que as trocas econômicas ocorram sem a intervenção excessiva do Estado, mas quando o Estado tenta diminuir ou zerar impostos de produtos da cesta básica, como tentativa de diminuir os preços dos alimentos, os liberais de carteirinha esperneiam, de fato, um mercado livre da intervenção do Estado permite que os produtores e consumidores se organizem de forma espontânea e competitiva. E essa ideia é sintetizada de maneira brilhante na expressão laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, que em francês significa deixem fazer, deixem passar, o mundo vai por si mesmo, expressando a crença de que a economia se autorregula quando os indivíduos agem em busca de seus próprios interesses, desde que a correlação de forças entre produtores e consumidores seja justa. É justamente nesse ponto que entra o conceito da mão invisível, ou seja, a ideia de algo que atua sem ser visto, guiando os agentes econômicos de forma imperceptível, mas eficiente, que Adam Smith utiliza para explicar como a busca pelo lucro individual acaba promovendo de maneira indireta o bem-estar geral e o equilíbrio natural dos preços, pois ao ajustarem sua oferta conforme a demanda, os produtores contribuem para a estabilidade dos mercados, sem que haja a necessidade de um controle centralizado. Pensem comigo como seria o nosso dia a dia se cada um de nós, ao tomar decisões baseadas unicamente em seu interesse próprio, não acabasse inadvertidamente beneficiando toda a sociedade. Essa é a essência da mão invisível e um exemplo clássico de como o comportamento individual pode levar a resultados coletivos positivos. Outro conceito fundamental que vamos explorar é a divisão do trabalho, uma ideia revolucionária defendida por Adam Smith, que mostra como a especialização de tarefas, ou seja, a fragmentação do processo produtivo em etapas específicas, aumenta drasticamente a eficiência e a produtividade. Um exemplo que ele utiliza é o da fábrica de alfinetes, na qual, ao invés de cada trabalhador produzir um alfinete do início ao fim a tarefa, é dividida entre vários operários,
de modo que cada um se especializa em uma parte do processo, permitindo a produção de milhares de alfinetes em um único dia, algo inimaginável se cada um trabalhasse isoladamente. Essa especialização não só impulsiona a produtividade, mas também estimula a inovação e a melhoria contínua dos processos, fatores que são essenciais para o desenvolvimento econômico e tecnológico de qualquer sociedade. Durante esta nossa conversa, quero que vocês reflitam sobre como essas ideias ainda influenciam o nosso mundo contemporâneo. Será que a liberdade econômica aliada ao direito à propriedade realmente permite que todos tenham as mesmas oportunidades? Ou ainda enfrentamos desafios relacionados à desigualdade social e à concentração de riquezas? Eu mesmo me pergunto isso frequentemente e acredito que a resposta esteja na busca constante pelo equilíbrio entre o mercado livre e a intervenção estatal necessária para corrigir as falhas que inevitavelmente surgem em qualquer sistema. Além disso, é interessante notar que o liberalismo, apesar de suas raízes no iluminismo do século XVIII, continua sendo um tema de debates intensos, especialmente quando se trata de questões como a regulação dos monopólios, que ocorrem quando uma única empresa controla a oferta de um produto ou serviço, eliminando a concorrência, e a necessidade de políticas que promovam não só o crescimento econômico, mas também a justiça social e a defesa do meio ambiente, como bem reforça o artigo 170 da nossa Constituição e que estipula princípios fundamentais como a livre concorrência, a defesa do consumidor e a redução das desigualdades regionais e sociais. Curiosamente, as críticas ao modelo liberal também têm suas origens na mesma tradição de pensamento, como no caso de John Maynard Keynes, que argumentava que o interesse individual nem sempre se traduz em benefícios para o coletivo e que a intervenção governamental pode ser necessária para estimular a economia e evitar crises. Contudo, apesar dessas críticas, as ideias de Adam Smith permanecem como alicerces para a organização econômica moderna, influenciando desde as políticas públicas até as estratégias empresariais, e demonstrando que mesmo em um mundo em constante mudança, os fundamentos do livre mercado e da liberdade individual são indispensáveis para a inovação e o progresso. Já pararam para pensar em como o direito à propriedade molda a forma como vivemos, investimos e construímos nossas relações sociais? Ou como a mão invisível atua silenciosamente em cada transação que realizamos, equilibrando oferta e demanda de maneira quase mágica? A resposta para essas perguntas pode ser encontrada na própria experiência do dia a dia, quando observamos que, mesmo sem perceber, estamos inseridos em um sistema que se autorregula. Mas você pode muito bem contribuir com o debate lá nos comentários deste vídeo, postando suas considerações, se concorda ou discorda com as ideias apresentadas e argumente para que juntos possamos refletir se estamos no caminho correto. Ok? Muito bem. Ao analisar a divisão do trabalho, por exemplo, é impossível não admirar como a especialização de funções transformou tarefas simples em verdadeiros motores de eficiência, permitindo que a produção se tornasse mais rápida, mais barata e, consequentemente, mais acessível a um número maior de pessoas. Esses detalhes nos ajudam a perceber como a economia é um instrumento poderoso de transformação social. Ao longo deste mergulho, fui percebendo que a interseção entre o pensamento iluminista e as práticas econômicas modernas revela uma conexão íntima entre a busca pelo conhecimento, a valorização do indivíduo e o desejo de criar um ambiente onde a liberdade seja a base para o desenvolvimento. Por isso, considero fundamental que continuemos a estudar e a debater essas ideias não apenas como uma herança do passado, mas como uma ferramenta viva para enfrentar os desafios do presente e construir um futuro mais justo e próspero. Reforço aqui o convite para que vocês acessem os links dos materiais de apoio que deixei na descrição deste vídeo,
para você que deseja mergulhar ainda mais fundo nas ideias de Adam Smith e compreender como o liberalismo econômico se articulou ao longo dos séculos para moldar a nossa sociedade. Ao encerrar este Deep Dive, peço encarecidamente que se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem este e os outros conteúdos do canal. Assistam também os vídeos que indico no card final. É através dessa interação que podemos continuar compartilhando conhecimento e promovendo discussões construtivas sobre temas tão relevantes para a nossa vida. Espero que este mergulho tenha sido tão inspirador para vocês quanto foi para mim, e que possamos juntos construir um entendimento mais profundo sobre a nossa história e a formação do mundo contemporâneo. Agradeço imensamente a atenção e engajamento de vocês e deixo aqui uma mensagem final. Lembrem-se sempre de que o conhecimento é a ferramenta mais poderosa para transformar a realidade e que cada ideia, por mais simples que pareça, tem o potencial de gerar grandes mudanças quando compartilhada e discutida com respeito e responsabilidade. Até a próxima, onde continuaremos a explorar os mergulhos no saber e a nos inspirar a transformar o mundo ao nosso redor. Tchau!